Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, eu gostaria de meditar com vocês hoje a liturgia da solenidade do corpo e sangue de Cristo, a solenidade de Corpus Christi. A Eucaristia faz a Igreja. Na solenidade do corpo e do sangue de Cristo, queremos aprofundar, se o Senhor nos abrir o coração e a mente para entendê-lo, um aspecto essencial do mistério eucarístico, a Eucaristia e a Igreja, ou melhor, a Eucaristia enquanto faz a Igreja. Há não muito tempo, esta festa era realizada com grande esplendor. Cada igreja se enfeitava, cada comunidade saía em procissão com flores e cantos. Agora não é mais assim em toda parte, mas esta permanência silenciosa dentro de nossas igrejas fechadas pode servir para mergulhar mais profundamente no mistério. Pode ser um ganho, não uma perda. Nossa festa será toda dentro, não fora, como deve ser a verdadeira festa cristã. Será uma ceia íntima, como foi a de Jesus, lembrado no trecho evangélico. O que Jesus procura e deseja também agora é uma sala para comer, aí a Páscoa com seus discípulos. Nós somos seus discípulos naquela sala com Jesus. A palavra de Deus pedimos hoje que nos explique esse grande mistério. Ele nos fala do pão que se torna seu corpo, seu apóstolo, porém, nos falou da igreja, que é ela também o corpo de Cristo. Que relação há entre os dois? Que relação entre nós, igreja, e a Eucaristia que celebramos? Santo Agostinho nos dá uma resposta que depois deveremos aprofundar. Diz-nos: é o vosso mistério que se celebra no altar do Senhor. Uma vez que sois o corpo de Cristo e os seus membros, vós recebeis o vosso mesmo mistério e respondeis amém, aquilo que vós sois, e respondendo vós aceitais vossa identidade. Ser um membro do corpo de Cristo, de modo que teu amém possa ser verdadeiro. Sobre o altar, portanto, se celebra também nosso mistério. Está presente a Igreja. O amém que pronunciamos no momento da comunhão é um sim dito a Cristo, mas é também um sim dito à Igreja e aos irmãos. Nós sabemos que sobre o altar, o Cristo cabeça está realmente presente, por transubstanciação, segundo a linguagem técnica, mas inadequada da teologia. Mas de que modo dizemos que também a Igreja está presente na Eucaristia e que a Eucaristia faz a Igreja? A Igreja se torna presente não realmente e fisicamente, mas de maneira mística, em virtude do mistério, de sua íntima conexão com Cristo, sua cabeça. Sobre o altar, portanto, torna-se presente, seja o corpo real de Cristo, seja o corpo místico que é a Igreja. Em 3 momentos, de modo particular, observa-se essa dupla presença sobre o altar do corpo de Cristo que é a Igreja, no ofertório, na consagração e na comunhão. O ofertório é o momento em que a Igreja é protagonista. O corpo místico de Cristo se torna presente nele no momento em que a imitação de Jesus, sua cabeça, se oferece ao Pai. A liturgia o sublinha com palavras e gestos apropriados. O pão oferecido, se diz, é o fruto da terra e do trabalho do homem. Fruto da terra porque também a terra participa da Eucaristia, ela que, obedecendo à ordem do Criador, produz o vinho que alegra e fortalece o coração do homem. Fruto do trabalho do homem, porque a terra, depois do pecado, não produz mais espontaneamente seus frutos, mas somente com o suor da fronte do homem, com a fadiga e a dor, como a mulher dá à luz na dor de seus filhos. No ofertório, a Igreja apresenta a Deus a condição humana em toda a sua concretude, como foi vivida por sua cabeça, Jesus Cristo, na encarnação. Colocando algumas gotas de água no cálice, dizemos: pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade.
Valorizar o ofertório da missa significa assumir estes significados, torná-los conscientes e operantes, colocando pessoalmente no cálice do Senhor nossas gotas de água, que são os esforços, as provas, as alegrias, os projetos e as esperanças. Em alguma missa se poderia fazer de modo comunitário esta oferta, deixando que cada um pudesse formar a própria intenção em voz alta, antes que o sacerdote as recolhesse todas e as apresentasse ao Pai, junto com o pão e o vinho, destinados a se tornarem o corpo e o sangue de Cristo. O segundo momento é a consagração. Raramente se fala do significado eclesial da consagração eucarística, contudo, é aí que se encontra o coração do mistério. No momento da consagração nos vem, a nós, sacerdotes, espontâneo, à mente o cenáculo, identificando-nos com Jesus no momento em que, como ouvimos no Evangelho, tomou o pão e, depois de benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Mas é justo fazer assim? É de verdade só o Jesus, então, o Jesus histórico, o sujeito que dentro de pouco, em nossa missa, repetirá aquelas palavras? Ou não é, ao invés, o Cristo de agora, o Cristo ressuscitado, o Cristo total, isto é, cabeça e corpo, que diz: tomai, isto é meu corpo? Mas se é assim, então se compreende por que Santo Agostinho nos diz que é o nosso mistério que se celebra no altar. Somos todos nós, como igreja, que devemos dizer junto com a cabeça: tomai, comei, isto é meu corpo. É certo que há uma grande diferença. Jesus tem a dar algo de único, seu corpo é expiação e salvação, seu sangue é sangue da aliança e purifica as nossas consciências das obras da morte. Nós, o que daremos do que é nosso? Devemos dar o que temos. Nosso tempo e nosso afeto, nossa capacidade profissional e nosso apoio moral. Cada um tente verificar como poderia se traduzir na vida cotidiana aquele tomai, isto é meu corpo. Tente dizê-lo silenciosamente uma mãe no início de sua difícil jornada. Tente dizê-lo um pai de família. Que novo sentido adquire em tal luz seu suor cotidiano? Tente dizê-lo uma religiosa e, sobretudo, um pároco que a isso se dedicou de maneira especial. Toda a vida se torna Eucaristia. Este é o sentido profundo das palavras de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Fazei aos outros a mesma coisa que eu fiz por vós. Fazei como eu fiz, como eu me doei a vós. Assim doai-vos e gastai-vos uns pelos outros. Realiza-se assim a frase misteriosa de São Paulo: completa em minha carne aquilo que falta à paixão e à Eucaristia de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Dar-se pode sugerir a ideia de que a Eucaristia seja só sacrifício e despojamento. Ao invés, nisso está o segredo da verdadeira alegria, porque, disse Jesus, é maior felicidade dar que receber. O terceiro momento é comunhão. A comunhão faz a Igreja, no sentido de que manifesta, realiza e dá significado à sua unidade. Há um nexo profundo a esse propósito entre a consagração e a comunhão. Cristo dá-se a nós, enquanto primeiro ofereceu seu corpo ao Pai em sacrifício por nós. Também nós teremos condições de nos dar a Ele e de nos acolher uns aos outros somente se antes com Cristo nos tivermos consagrado em sacrifício por eles. Não se pode dar-se aos outros a não ser morrendo um pouco a nós mesmos, isto é, sacrificando-nos. Os que se alimentam do mesmo pão ao redor da mesma mesa formam um só corpo, como diz São Paulo. Esta foi a experiência profunda nas origens da Igreja. A comunidade cristã se sentia nascer ao redor da Eucaristia. A palavra os tinha convocado, mas era a fração do pão que os reunia, e fazia deles um só coração e uma só alma. Ao redor do altar, a comunidade sentia que era ela também um só pão formado por muitos grãos dispersos antes nas lavouras. Neste pão, escreve Santo Agostinho, vos é ensinado como cultivar a caridade. Aquele pão não é formado de um só grão. Havia muitos grãos de trigo, mas antes de se tornarem pão, estavam separados
foram amassados com água depois de terem sido moídos? Vós também fostes moídos antes por meio do jejum e da humilhação. A isto acrescentou-se a água do batismo. Fostes como que aspergidos para tomar a forma de pão. Mas não há um verdadeiro pão sem o fogo. O que significa o fogo? É o crisma, o óleo que simboliza o Espírito Santo, nosso fogo. A água do batismo se acrescentou, portanto, o fogo do Espírito Santo e vos tornastes pão, isto é, corpo de Cristo. Eis como se torna presente o corpo de Cristo, que é a Igreja, ao redor do altar. A Eucaristia, simbolizando a unidade, a realiza. É o grande princípio teológico segundo o qual os sacramentos realizam o que significam. Em outras palavras, o que os sinais do pão, do vinho, do banquete exprimem no plano visível e o cotidiano da vida, o sacramento realiza no plano interior e espiritual. Compreende-se por que deve ser assim e por que a comunhão eucarística faz a Igreja. O Cristo que vem a mim é o mesmo Cristo indiviso que vai também aos irmãos que estão ao meu lado. Ele, por assim dizer, nos une uns aos outros, no momento em que nos une todos a si. Aqui encontra-se, talvez, o sentido profundo daquela frase que se lê a respeito dos primeiros cristãos, unidos na fração do pão, unidos na divisão, ou melhor, na partilha do mesmo pão. Eu não posso mais, então, desinteressar-me pelo irmão. Não posso rejeitá-lo, nem rejeitar o corpo de Cristo e separar a mim mesmo da unidade. Quem, na comunhão, pretendesse ser todo fervor para Cristo, depois de ter em casa apenas ofendido ou ferido alguém, sem lhe pedir perdão ou sem estar decidido a perdi-lo, se parece com aquele que se levanta na ponta dos pés para beijar na testa de um amigo e não percebe que lhe está pisando os pés com sapatos de gregos. Tu adoras Cristo na cabeça, diz Santo Agostinho, e o blasfemas nos membros de seu corpo, ele a cabeça. Não, do alto ele te grita, tu me honras inutilmente. A Eucaristia realiza, portanto, de verdade a comunidade, mas isso faz surgir logo uma nova luz, outro aspecto mais tradicional, daquilo que se costuma expressar com as palavras, a comunidade faz a Eucaristia. Na medida em que uma comunidade se empenha em fazer a sua Eucaristia, tornando-a sempre nova, empregando para seu êxito todos os seus recursos, a Eucaristia, por sua vez, plasmará aquela comunidade e cada dia há de renovar. É preciso que a comunidade cristã não esteja nunca satisfeita com o próprio modo de celebrar a Eucaristia, mas que procure sempre melhorá-lo, tornando-se criativa nas formas, para não cair na rotina que tudo nivela e apaga. Agora, talvez, tenhamos compreendido como é verdade que no altar se celebra o nosso mistério, e tenhamos compreendido por isso para que estejamos, por assim dizer, amém, no momento da comunhão. Nós dizemos amém, sim, a Cristo morto e ressuscitado por nós, mas também a Igreja, a toda a Igreja, corpo místico de Cristo, hierarquia e povo de Deus. Dizemos sim a alguns de modo particular na Igreja, a quem vive a nosso lado, a quem nos ama, a quem não nos ama e nos faz sofrer. E isso porque Jesus nos amou primeiro, entregou a si mesmo por nós, dizendo seu vibrante sim, que nos salvou. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova da minha devoção para convosco, que eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.